Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual do Lar de Frei Luiz, que com certeza já preparou o melhor, ou até muito mais, para receber todos nós aqui nessa manhã de hoje. E em especial, antes de começar a palestra, eu gostaria muito de agradecer a presidência dessa casa e a todas as pessoas que aqui trabalham. O livro Esperança Viva foi o primeiro livro que eu psicografei. E quando eu comecei, eu tinha apenas 13 anos. E Ferdinando me ensinando a psicografar como uma criança, ele mandou eu escrever um livro numa resma de papel, 500 folhas, à mão. E quando eu terminei, como uma jovem, falei para ele, sou escritora. Ele falou, não, rasgue. E eu piquei o livro com 500 folhas psicografadas. Aí ele começou novamente e nós escrevemos um livro, dessa vez era uma resma e meia, 750 páginas. Quando eu terminei feliz, falei, então agora eu sou uma escritora. E ele falou assim, não, rasgue. E eu falei, nossa, como? Isso não é normal. Então essa doutrina espírita ela é difícil, ela é muito cheia de disciplina. E como o nosso bom mentor disse, me falou assim, a esperança ela é viva. E para a gente começar um trabalho, agora que você aprendeu a escrever, daqui para frente nós vamos fazer o nosso trabalho comprometido com as obras doadas à caridade. Isso eu tinha 13 anos. Aos 14 eu escrevi esse livro, Esperança Viva, que eu tenho muita alegria de oferecer ao Lar de Frei Luiz e essas pessoas que aqui presidiam com tanta responsabilidade, com tanto amor, dedicação e com certeza muita renúncia, eu não tenho dúvida. Muito obrigada a vocês do Lar de Frei Luiz, do plano físico e sobretudo do plano espiritual. Minha eterna gratidão. E não podia ser diferente hoje nós começarmos o nosso ano, a nossa vida voltada à esperança, né? E antes de falar de esperança, há um espírito chamado Pedro, que ele sempre nos ensina assim, minha filha, às vezes Deus nos tira o chão para nós olharmos para os céus. E quando nós estamos no céu, muito no conforto, na nossa zona de conforto, Deus nos devolve no chão e cabe a nós voltarmos no chão, caindo em pé ou caindo de joelhos, isso é uma questão de escolha. Então, falar de esperança viva, antes de mais nada, entender o que significa esperança. Jesus, nos todos os evangelhos, havia dito que ele ia deixar 3 grandes dádivas na nossa mão: a esperança, a fé e a caridade. Mas por que a esperança ela faz parte dessa tríade que o nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou para todos nós, para que a gente pudesse se fundamentar? A esperança é a confiança, é a certeza no amanhã, é nós levantarmos nos dias que são cinzas e encontrarmos uma luz, entregando nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos modificar, mas a gente sabe sempre, como nos ensina a estrela-luz Chico Xavier, quando ele fala por meio de Emmanuel, dizendo que Deus nos dá uma página em branco para que nós possamos escrever a nossa vida, e o que vai correr por ela corre sim por nossa conta. Então nós podemos sempre escrever uma nova história, modificar as nossas vidas, se encher de esperança e continuar. E a esperança, ela é algo muito interessante quando nós olhamos para essa trindade, a esperança, a fé e a caridade. A esperança, como nos ensina os bons espíritos, ela é feita e a gente perde todos os dias. Quantas vezes em nossas vidas nós falamos, perdi a esperança. Perdi a esperança pelo meu trabalho profissional, eu perdi a minha esperança pelo meu filho, que me traz hoje tantos desafios na convivência, na relação interpessoal, no ser humano, no mundo. Eu perdi a esperança. E
esse sábio espírito chamado Ferdinando uma vez disse que a esperança ela foi criada por Deus realmente para que nós perdêssemos, mas a fé jamais, porque é ela que vai nos levar a Deus e fazer com que as nossas vidas elas sejam um presente celestial, porque viver é um grande presente celestial. E claro, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, como Allan Kardec perguntou ao Espírito verdade, ele respondeu, qual é o nosso guia e modelo? Ele só respondeu, é a resposta do Livro dos Espíritos mais curta, que ele falou assim, Jesus, guia e modelo, com certeza, de toda a humanidade. E Jesus, claro, passando por esse planeta de expiação e provas, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou essa frase linda em Mateus, e ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse isso, a maior frase de esperança, chora que eu te aliviarei. Sorria que eu te darei mais oportunidades para ser feliz. Segue que eu vou dar mais movimentos para você poder trazer para mim aqueles que sim, estão fatigados, cansados, mas que precisam de fé para construir um mundo melhor com a certeza de que Deus é a verdade nos nossos dias. E ainda seguindo, a esperança, como diz Santo Agostinho, ele fala assim da esperança. A esperança tem duas filhas, lindas. Uma é a indignação e a outra é a coragem. A indignação, ela vai nos ensinar a não aceitar as coisas como elas estão. E a coragem é a forma que nós vamos ter de mudar as nossas vidas. E aqui eu volto a falar da estrela-luz, Chico Xavier, de Emmanuel, quando ele diz assim, olha, eu precisei de 500 anos mínimos da Terra para eu vencer uma coisa chamada vaidade. E só por meio de muito esforço, de muita perseverança, eu me transformei hoje no que sou, ainda necessitando mais 500 vezes 500 anos, assim dizia Emmanuel. Então nós podemos mudar a nossa vida sempre para melhor, sem regredir, sem desconstruir aquilo que nós já fizemos para o bem. Basta a gente olhar para trás, que com certeza lá atrás existem coisas fundamentais que nos fizeram melhores do que nós somos hoje. Muito melhores na condição de entender a vida e de saber que Deus não se afasta de ninguém, porque Jesus prometeu, vinde a mim aqueles que estão em pleno sofrimento. E continuando então, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, disse o Cristo, deixai que venham a mim todas as criancinhas. Essa passagem ela é muito especial, porque muitas vezes nós esquecemos que as crianças são espíritos velhos voltando na terra, que precisam da disciplina, do amor do pai, do caminho da luz da mãe, e nesse aconchego fenomenal que faz cada um de nós sermos o que nós somos hoje. E quando ele relaciona a criança, ele fala da simplicidade, porque se um adulto disser para nós, você é feio, não acredite. Se o seu amigo disser para você, você é feio, também não acredite. Mas se uma criança olhar para você e disser, você é feio, é hora da gente se preocupar. Porque com certeza tem alguma coisa errada e a gente precisa corrigir. Então aqui, Jesus Cristo nos traz a razão para que a gente volte a ser aquele olhar, o olhar de ver, o olhar de ver, o ouvido de ouvir, ouvir as coisas que nos agregam valor. Porque muitas vezes nós estamos em temporária fase de sofrimento, porque nós ouvimos o outro e esquecemos de ouvir nós mesmos. Dentro de nós habita o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, e Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema e a
causa primária de todas as coisas. E Ele nos criou simples e ignorantes. E como nos falou Emmanuel, a página em branco corre por nossa conta e é aí que nós podemos fazer a nossa história melhor. Não importa o que passou. O passado é o professor que nos ensinou alguma coisa. Hoje, no presente, nós temos a grande oportunidade de modificar, de sermos aquilo que nós somos, com as nossas deficiências, com as nossas falhas, mas sabendo sempre que lá nos céus, em algum lugar, alguém, nesse exato instante, intercede em nosso favor. E é sempre para nos levar à luz, porque nós somos criados aí para a frente e não olhar para trás. O passado, ele cobra, o passado pesa, mas o passado é só um professor, como outros mais que entraram na nossa vida. E hoje a gente tem duas escolhas: romper as pontes que nos levam para trás ou seguir para frente construindo novas pontes e acreditando naquela palavra de Jesus: vinde a mim todos que estão fatigados, porque eu vos aliviarei. Com essa mensagem, tudo posso naquele que me fortalece. E o importante também é nós olharmos aqui, não pode ficar fora jamais a estrela luz, Chico Xavier e Emmanuel, esse marco eterno que eu tenho muita gratidão. A fé é mãe da esperança e da caridade, e ela é filha do sentimento da razão. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores, a razão tocada pelo perfume do sentimento. Entre a fé e a razão, como nos ensina a doutrina espírita, e a esperança, as duas juntas se chama equilíbrio, para que a gente possa exercer o nosso sentimento pela estrada da luz, da esperança, que é onde vai nos guiar, e a razão pela fé, fazendo as nossas mãos construírem, sim, por meio da caridade, um mundo melhor, um mundo bem renovado. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre a palavra esperança, a palavra de conforto, porque quando nós pronunciamos a palavra esperança, nós nos sentimos abraçados, mesmo quando nós falamos e rechaçamos a esperança, dizendo que eu passei tanta coisa na minha vida e eu já perdi a esperança. Mas quando a gente se enche desse bálsamo celestial que é a esperança, ele vai fazer com que o amor e a justiça se concretize. Enquanto a nossa razão ela vai buscando explicações, a esperança por meio do sentimento vai trazendo o equilíbrio, nos trazendo saúde ao espírito, saúde às nossas mentes e aos nossos sentimentos. Porque o resto aqui no planeta Terra é simplesmente continuar, trabalhar, seguir adiante, porque é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele espera de todos nós aqui nesse planeta. Claro que é importante também nós entendermos que nós estamos num planeta de expiação e provas. A estrela luz Chico Xavier dizia que nós não temos a família que nós gostaríamos, mas nós temos a família que nós precisamos. Porque se nós tivéssemos a família que nós gostaríamos, nós não teríamos o grande aprendizado de modificar, de saber que embaixo de um mesmo teto existem seres diferentes, naquele patrimônio imenso de Deus, de fazer com que nós sejamos melhores do que nós fomos ontem. E ontem pode ter sido ontem, sábado, ou pode ter sido em outras e outras vidas, que hoje nós estamos experimentando, reencontrando e fazendo com que cada relação dentro desse lar, fora do lar,
no trabalho, na casa espírita, que também é a grande escola de relações, de entender o próximo como a si mesmo, é ali que começa a transformação de cada um de nós. Fácil? Jamais. Ninguém disse que seria fácil, que nós teríamos os desafios, porque as pessoas, são seres diferentes, cada um com a sua grandeza de aprendizado, outros menos, mas cada um é simplesmente cada um. E quando nós olhamos a nossa volta, muitas vezes parece sim, essa escadaria que não tem fim, uma escadaria que por vezes nós não sabemos o que acontece do lado de lá, mas é importante se revestir de esperança e fé, para que a gente possa modificar e dar uma nova história a nós mesmos. Escolher melhor. Há um espírito muito interessante chamado Saul, que ele sempre ensina dizendo que a maior porcentagem dos sofrimentos aqui na Terra é porque nós não sabemos escolher. É consequência da má escolha. Nós não sabemos escolher muito bem porque a nossa régua ela é muito baixa. Então, quando nós lemos, quando nós trabalhamos, quando nós nos relacionamos, quando nós nos levantamos com muita dificuldade daquela posição de sofredor e nos colocamos na posição de um bom soldado do bem, é aí que nós vamos ver as coisas se modificarem. E aí as nossas escolhas, elas vão ser melhores. Nós não vamos sofrer por ter muitas coisas, nós vamos sofrer para ser aquela pessoa melhor do que nós somos. Hoje, nós temos aquilo que é importante para a nossa evolução. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele continua falando dessa magnífica palavra de esperança. Lá no Evangelho, quando a gente não tem uma luz para onde eu vou, é ali que Deus acende aquele farol, falando para todos nós. Seja a lágrima que for, vou resumir esse pedaço. Seja a lágrima que for, a dor que for, a perda do tamanho que ela seja, o mais importante é nós termos resignação, aceitar aquilo que nós não podemos modificar e lutar por aquilo que nós podemos lutar. E, na verdade, não é no próximo, é em nós mesmos. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, perguntou ao Espírito Verdade: qual é a maior problemática que nós vamos enfrentar num planeta de expiação e provas? Ele respondeu: a vaidade. E como que eu anulo a vaidade? E o Espírito Verdade lhe disse: conhecendo a si mesmo. Acordar de manhã e olhar no espelho e gostar de si mesmo. Não importa fora, o que importa é o que está aqui dentro. A boa ação, a intenção e a vontade de ser feliz. Porque enquanto muitas vezes nós estamos chorando, sofrendo por alguma ofensa de alguém que nos feriu ao longo do caminho, essa pessoa seguiu a sua estrada e talvez nem se lembre de nós, e nós estamos perdendo um grande tempo precioso de chorar em vão por uma causa que já se é uma causa esquecida. E continuando ainda na leitura aqui de Emmanuel, que ele traz de forma maravilhosa. Eu costumo chamar Emmanuel de um luminar. Ele consegue iluminar aonde ele está. E Emmanuel fala da esperança. E, resumindo essas palavras de Emmanuel com muito respeito a este luminar, que realmente, para parafraseá-lo, a gente tem que pedir licença e muito respeito. Ele diz assim: a esperança, ela segue como as bênçãos celestes de Deus e que traz um novo perfume ao longo da história dos filhos de Deus. Tudo que passa, seja a lágrima ou seja o sorriso,
faz com que cada criatura seja, ao longo de suas existências, cheios de amor para praticar o bálsamo da esperança, quando aqueles estiverem perdidos ao longo de suas vidas. Para tanto, que seja a esperança o chão, que seja a fé, a certeza de que todos nós somos conscientes da razão em nome de Deus, sem perguntas, mas aceitando, sem choro, mas sorrindo, sem joelhos no chão, se levantando, porque assim seremos nós melhores em todos os instantes de nossas vidas, banhados então pelo bálsamo e o perfume eterno da chamada esperança. E continuando então, o nosso querido e amado codificador Allan Kardec, ele vai continuando falar, né, dessa palavra de esperança para preencher os nossos corações, as nossas estradas sedimentando de amor e luz. Ele vai falando assim: o Espiritismo simplesmente abraça cada coração. É o Consolador prometido vivo, aquele lá atrás que abriu essa conversa de hoje dizendo: vem, vem a mim. Seja você quem for, vem a mim. Mas, antes de continuar, quero abrir um parênteses, que há um espírito chamado Saul que diz: dá o primeiro passo. Isso se chama livre-arbítrio. É importante que cada um de nós dê o primeiro passo para a libertação, porque os outros passos, alguém vai nos levar no colo a nossa salvação. Então, o primeiro passo cabe a nós. E aqui, o nosso amado codificador, ele vem dizendo exatamente isso. Faz de você aquilo que você é. Somos criações de Deus, Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quem seria Deus criar algo diferente senão da perfeição? É Deus. Então nós sim, temos em nós a perfeição, temos em nós a solução do problema dito sem solução alguma, sem uma luz no final do túnel, e que, se Deus quiser, não é um trem vindo em nossa direção para passar por cima de nós, mas todos nós, levando a certeza de que a esperança não morre, ela é viva, e de que sempre há uma solução para todos os problemas de nossa vida. Mas nós precisamos entregar nas mãos de Deus, confiar numa lei chamada o tempo, porque a lei do tempo, ela é completamente diferente das nossas leis, do nosso querer. E o não de Deus, muitas vezes, é o freio necessário que vai fazer com que nós paremos, façamos assim 2 passos para trás, para que a gente possa, triunfante, encontrar a nossa vitória. E continuando então, a esperança, ela é o alicerce da fé, porque ela equilibra a nossa razão. E nós perdemos ela porque ela fala de sentimento, ela fala daquilo que somos nós, a esperança. Por isso que nós falamos de decepções, então nós associamos a esperança. De sofrimentos, nós falamos de perder a esperança. Mas aqui é ela que faz com que cada um de nós olhemos para quem anda sem absolutamente de pé no chão, sem ter nada na vida além de uma vida, e ali, cheio de esperança pelo dia de amanhã, movimente trabalhos fundamentais, como os trabalhos que vocês fazem aqui de forma majestosa, de forma abençoada. Então, a esperança e a caridade é o que vai mover as pessoas a um objetivo, a fazer com que o mundo seja melhor, a dor do próximo seja aliviada, seja com uma flor, seja com um abraço ou com o silêncio da nossa oração. E é por isso que
Allan Kardec ainda continua falando essas belezas de nós termos em nós a esperança. Não se realiza sem fé, não se realiza sem a esperança, não se faz a caridade sem as duas, assim havia dito as passagens do nosso Evangelho de Jesus Cristo, não de Allan Kardec, mas de Jesus Cristo, e Allan Kardec só vem para ratificar aquilo que o nosso Senhor Jesus havia deixado. Mesmo que eu fale a língua dos homens ou qualquer outra linguagem, se eu não tiver a caridade entre as três grandes virtudes da esperança, fé e caridade, em o amor eu não faria nada disso. Mas o amor, na verdade, é a nossa essência. Todos nós somos amor. Até o ódio que hoje ele se manifesta, ele é o amor visto de uma outra forma. E aí nosso Senhor Jesus Cristo vem para ratificar tudo isso que nós conversamos agora. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Pois estes três, o mais importante, claro, é o amor. Não adianta fazer a caridade sem amor, ter esperança sem amor, ter fé sem amor. O que é importante é nós sabermos que a lei de amor, ela é a matéria-prima da nossa criação como espíritos. E Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, Emmanuel fala assim: toda crise é fonte sublime para o espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Toda crise é uma alerta de Deus, ou aquele momento em que nós perdemos o chão para olharmos para o céu. Por quê? Porque nós nos acomodamos em nossas zonas de conforto e é muito mais fácil nós permanecermos aonde nós conhecemos e não sermos desafiados a dar aquele primeiro passo. Não importa a idade, não importa onde nós estivermos, é dar o primeiro passo para que seja feita uma história diferente, coroada de esperança, de fé, de caridade, mas escrita com a tinta do amor. E Chico Xavier, a estrela-luz, ela fala, essa estrela iluminada fala assim: Deus, se um dia eu perder a esperança, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Estrela-luz, Chico Xavier. E é exatamente com essa linda frase que a gente continua olhando a estrela-luz, falando a todos nós: os planos de Deus são melhores do que os nossos. E Ele sempre nos eleva a essa grandiosa reflexão. E eu gostaria de pedir licença à mesa para trazer aqui uma história verídica. Claro, vai ser romanceada um pouco, mas é uma história verídica, é um lindo caso da estrela-luz, Chico Xavier. Era no estado de Minas Gerais, onde vivia um casal, um homem e uma mulher, e um lindo menino. Naquela oportunidade, este garoto tinha 5 anos. E foi lá que é aquele encontro de espíritos, que as almas vão se reencontrando, e aquele pai tinha um amor por aquele menino, um amor que era indescritível, eram como almas irmãs. E a mãe, uma mulher espírita, um espírito mais evoluído nessa família, que trazia a luz da doutrina adentro dessa casa. Mas a vida tem os seus desvios, e sem fazer juízo de valor das escolhas, esse homem conheceu uma mulher e lá começou então a enveredar um relacionamento extraconjugal,
E um belo dia chegou a sua esposa e lhe disse: eu gostaria de me separar de você. E ela, com o coração, como se uma lâmina fria entrasse em seu coração naquele momento, mas entendendo a escolha de seu esposo, ela disse que tudo bem, ela entendia, apesar de não compreender, entendia, mas que ela fazia uma imposição, que ele falasse ao filho a escolha que ele havia feito. Os dias seguiram e esse pai, todas as noites, entrava no quarto daquele filho, colocava aquela criança na cama, beijava-lhe a testa, mas ali ele não tinha coragem de dizer para o filho a sua escolha, porque ele ia se separar do grande amor da sua vida. Foi então uma noite que ele, cheio de coragem, deitou o filho, arrumou o cobertor e disse: filho, meu filho, se um dia alguém que você ama muito, mas muito mesmo, lhe magoar, pelo menos desculpa. Os dias seguiram, ele as malas prontas, lá foi esse homem seguir o seu caminho. Fechando a porta de uma família, lá foi ele, então, constituir a sua nova vida. Os dias seguiram no outro casamento, cheios de ciúme, cheios de possessão. Passaram-se 2 anos, aquele menino de 5 passava a ter então, naquela oportunidade, 7 aninhos, 7 anos. E ali, naqueles dias, ele não conseguia mais ficar longe do filho. Pediu à ex-esposa que ele fosse dormir na casa para ficar mais próximo do filho um dia na semana. De um dia passou a 2, de 2 a 3, e todas as noites, e ali ele percebeu que a escolha que ele tinha feito em sua vida não era adequada. Pediu perdão àquela mulher, pediu para voltar à sua casa, e assim essa mulher, abnegada, mãe e esposa, o aceitou de volta sem nenhum juízo de valor. Os dias pareciam tranquilos naquela família, até que um dia, aquela mulher a qual ele havia escolhido para um novo casamento, foi até a escola dessa criança de 7 anos, e lá ela levou num terreno abandonado e fez então aquilo que realmente marcou o coração desse homem. Tirou a vida da criança com 7 anos. Ela foi sentenciada, ela foi presa. Esse homem, então, passou os dias acumulando um ódio indescritível no seu coração. O amor pelo seu filho se transformou, então, naquele momento de vingar aquela mulher. Os dias eram contados no calendário, porque ele já havia feito um plano na sua mente. No dia que ela saísse, ele iria fazer exatamente a mesma coisa que ela havia feito com aquela criança. A esposa, desesperada, teve então aquela imensa e iluminada ação. O convidou para ir à Casa da Prece, em Uberaba, na Estrela Luz Chico Xavier. Era um sábado onde a Estrela Luz entrava e se sentava na ponta da mesa, e por lá saíam as cartas, e muitas cartas, até o meio da madrugada, quando a carta, aquela mãe e aquele pai, totalmente cético, sentado no fundo, não acreditando naquilo que via, a carta dizia mais ou menos assim: mãezinha, não chora. Se hoje eu não lhe abraço em corpo, eu lhe abraço em espírito. Abraça, mãezinha querida, todas as crianças que porventura não têm o pão na mesa, aquele pão que você me dava. Mãezinha querida, volta a viver. E cada rosto que você fizer um carinho, e cada abraço que você fizer, é a mim que você faz, ó mãezinha querida. A você, meu pai,
Oh, meu Pai, eu só gostaria de lhe pedir uma coisa. Se alguém que um dia lhe machucou muito, mas muito mesmo, pelo menos desculpe. Lindos casos da Estrela Luz, Chico Xavier. E é assim que todos nós vamos encontrando a luz da esperança, porque o perdão, ela também nos faz ter a esperança. E é com muito respeito, com um respeito sabendo exatamente o meu lugar, como um pequeno grão diante de Estrela Luz, Chico Xavier e Emmanuel, que a gente vai chegando ao final desse encontro com essa mensagem linda do Espírito Ferdinando, que diz mais ou menos assim: não chora. As lágrimas são os bálsamos de Deus para alertar que dias melhores virão. Na perda de um ente querido ou de alguém em vida, não chora. Porque por mais que a ausência perturba, todo dia ele é feito de luz. Nos momentos de dificuldades materiais, não chora. Porque o limite de hoje é o aprendizado da divisão de amanhã. Seja o que for, seja como for, o que mais importa em nossas vidas é entender que todos nós estamos no mundo para nós sermos melhores do que nós fomos ontem. Porque nesse exato momento, nesse momento em que estamos aqui reunidos, em algum lugar, alguém intercede sempre em nosso favor, por esperança e por vida. E todos aqueles que se alegram na esperança, que se levantem felizes, porque vencendo todos os obstáculos, todos nós, vamos olhar do lado de todos aqui presentes e praticar aquilo que a gente aprendeu. Só diga ao próximo que está ao seu lado: eu amo você. Porque esse próximo, amanhã, pode ser alguém muito mais próximo de todos nós. E é assim, meus amigos queridos, que a gente vai chegando a esse momento iluminado de amor aqui presente. A você, Chico Xavier, a minha estrela luz, que Deus, nesse instante, lhe abençoe. A Emmanuel, nosso luminar, Ferdinando, e a toda a espiritualidade dessa casa, que simplesmente sigam iluminando vocês, os luminares vivos de Frei Luís. Que Deus os abençoe e, com certeza, até o nosso próximo e eterno encontro. Que Deus os abençoe pela caridade de me escutarem na manhã de hoje. Muito obrigada.